Olá, turma, professor Anderson aqui com vocês. Vamos trabalhar operações com números racionais na forma de frações, raiz quadrada. Faremos essa atividade, exercício 6, determine as raízes possíveis para números racionais. Antes de começar a resolver, peço a você que se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dá um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Então vamos à letra A. Raiz quadrada de 16/49. Então vamos fazer o cálculo dessas raízes. Podemos fazer aqui um processo direto. Como são raízes possíveis, vamos então extrair a raiz. Lembrando que é raiz quadrada, pois aqui o número invisível vale 2. Vamos trabalhar então com a operação inversa da radiciação, que é a potenciação. Qual número elevado ao quadrado resulta em 16? Ou seja, qual número multiplicado por ele mesmo? Pois a potência trabalha com a multiplicação de fatores iguais. Qual número multiplicado por ele mesmo resulta em 16? É o 4, pois 4 ao quadrado, ou seja, 4 vezes 4 dá 16. E qual número multiplicado por ele mesmo resulta em 49? É o 7, pois 7 ao quadrado, ou 7 vezes 7, dá 49. Então, temos a primeira resposta, 4/7. Agora vamos para este caso. Muita atenção neste caso. Estamos procurando a raiz quadrada de menos 4/9. Temos agora um número fracionário dentro da raiz, numa situação negativa. Precisamos esclarecer que os números racionais negativos não têm raízes quadradas. Por quê? Porque não existe nenhum número que, multiplicado por ele mesmo, irá resultar em um valor negativo. Lembremos que se pegarmos dois valores positivos e multiplicarmos por ele mesmo, teremos um resultado positivo. Se pegarmos dois valores negativos e multiplicarmos por ele mesmo, também teremos um resultado positivo. Então não é possível multiplicar um número negativo por outro número negativo e obter uma resposta negativa. Sempre que multiplicamos um número negativo por outro negativo, vamos obter uma resposta positiva. Resumindo, todas as vezes que estivermos procurando a raiz quadrada de um número negativo, não será possível, pois na multiplicação deste número por ele mesmo, lembrando que a operação inversa da radiciação é a potenciação, e na potenciação trabalhamos com a multiplicação de números por ele mesmo, no caso da potenciação por 2. Então não é possível multiplicar um número negativo por outro número negativo e obter uma resposta negativa. Então vamos responder da seguinte forma: os números racionais negativos não têm raízes quadradas. Então, se estivermos procurando uma raiz quadrada e dentro desta raiz aparecer o sinal de menos, a resposta será essa: os números racionais negativos não têm raízes quadradas. Agora, se o menos estiver aqui do lado de fora, aí não tem problema. Vamos repetir o sinal do menos e agora vamos resolver normalmente o cálculo dessas raízes como fizemos na letra A, porque agora estamos procurando a raiz quadrada de valores positivos, já que o menos está do lado de fora da raiz. Então, qual é a raiz quadrada de 16? Qual número multiplicado por ele mesmo resulta em 16? É o 4. E qual é a raiz quadrada de 25? Ou seja, qual número multiplicado por ele mesmo resulta em 25? É o 5, pois 5 vezes 5 dá 25. Então, temos aí as nossas três respostas. A da letra A, 4/7. A da letra B, os números racionais negativos não têm raízes quadradas. O menos apareceu aqui dentro da raiz quadrada, não faremos cálculo. E temos esse terceiro caso, repetimos o menos e calculamos normalmente
as raízes quadradas. Ok? Façam os exercícios, bons estudos e até a próxima aula.